coisa aqui. Cada tribo teve os seus perrengues, vamos dizer assim. Nós vamos trabalhar em cima de temas fáceis para a igreja, que não será difícil para a gente entender. Amém, queridos? Vai ser um tema a ser abordado de forma muito clara sobre os erros de cada líder, cada filho de Jacó, e nós vamos ver que tem revelações, tem uma profundidade, tem algo muito especial para a igreja em 2023. Amém? Então, a princípio, o primeiro filho de Jacó foi Rubem. Rubem, abre a sua Bíblia em Amós, capítulo 4, versículo de número 12. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na palavra, porque a Bíblia diz que a fé que nós precisamos, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não tem como. A fé, ela só chega a nós através de ouvir a palavra. Por que a gente tem necessidade de vir para a igreja, para o culto? Não é por padrões religiosos, porque por padrões religiosos, a gente não chega a lugar nenhum. Pelo contrário, a gente só se chateia as pessoas, não chega até Deus, porque padrões religiosos não é uma coisa boa. Mas sermos pessoas espirituais que damos prioridade a Deus, como por exemplo, ir para a igreja é algo espiritual, em que você vai se alimentar da palavra, e você vai ouvir a palavra, tão somente a palavra limpa, liberta, a palavra gera o que nós precisamos para viver. Nós não vivemos pela vista, vivemos pela fé. Então, é somente ouvindo a palavra. Quem já achou aí Amós, diga graças a Deus. Então a gente vai tratar sobre esses assuntos das 12 tribos aqui na igreja, para a glória de Deus. Amós, abre lá por favor, você que já abriu, graças a Deus. Oséias, Joel, Amós. Depois de Amós, Naum, se não me falha a memória, Obadias, e assim vai, Obadias, Jonas, Miqueias. Vamos lá, Amós, por gentileza, capítulo 4, versículo 12, para a gente começar. Diga graças a Deus. Vamos lá. 4, 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Até aqui. Eu não vou ficar sendo acadêmico e teológico para pregar. Então seja esforçado em casa, alguma coisa que você não entender, vai e procura. Deus chamou Jacó, antes era o povo hebreu, agora chamou do filho de Isaac, neto de Abraão, agora chamou-se Jacó. Então ele vem em Deus e transforma Jacó em Israel, que significa príncipe. Nós entendemos que todos nós achamos que não somos ninguém, então portanto a Bíblia, ela vai dizer que nós somos agora o Israel de Deus. Você é o melhor de Deus. Jacó significa suplantador, mas Israel significa príncipe. Você é um príncipe de Deus. Diga para quem está do seu lado, você é um príncipe de Deus, uma princesa de Deus, um príncipe de Deus. Apocalipse diz que nós somos reinos e também somos chamados sacerdotes. Nós somos mais do que aquilo que a gente possa imaginar, por aquilo que ele fez lá naquela cruz. O nosso pai, chamado Abraão, é o homem mais rico de toda a terra. A Bíblia fala que onde quer que Abraão colocasse os pés, era dele, e aonde ele olhasse, também era dele. Abraão era um homem dotado de riquezas, então seu pai, na fé, é o homem mais rico dessa terra. Só não toma posse quem não quer, e só não vai para a Bíblia aquela pessoa que ainda não entendeu que aqui é a fonte de toda riqueza, conhecimento, entendimento, sabedoria, vida na terra e também vida eterna. Diga graças a Deus. Presta atenção. Agora ele vai falar, prepara-te, ó Israel. Israel já não está preparado? Não.
Israel precisava ser preparado para se encontrar com Deus, para as batalhas, para todas as situações, senão não teria cometido-se de tantos erros. Há de ser que quando Deus separa as 12 tribos, posterior a isso, começa a se levantar os reis. Estuda a Bíblia depois, eu não posso parar. Então depois se levantam os reis, um dos últimos reis que vai acontecer, que vai aparecer ali, aliás, os principais reis, o último principal rei, que é chamado Salomão. Ali Israel se divide, torna-se rei no sul e rei no norte. Alguns das tribos foram para um lado e outras tribos se dividiram e foram para o outro. Isso conota o que? Uma falta de preparo imensurável para receber a bênção. Entenda uma coisa, vou ser bem sucinto e não vou ser acadêmico, eu já falei. Você precisa estar preparado para as bênçãos de Deus chegar na sua vida. Quando Jesus veio à terra, e é nesse ponto que nós vamos pegar agora. Quando Jesus veio na terra, veio como Messias. O prepara-te de Amós era falando para Israel: ou vocês se preparam, ou vocês não vão entender quem é Jesus. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você não tiver em conexão com Deus, preparado todo o tempo, oração, jejum, vida com Deus, eu não posso perder o culto, eu tenho que estar na igreja, sabe o que vai acontecer? Ele vai mandar a bênção, você vai deixar passar. Aquela pessoa que recebe às vezes oportunidades, só passa na barra, mas nada acontece, é porque ela não tem os olhos abertos. Já deve ter ouvido daquela história, daquela terrível chuva, em que o homem falava que Deus ia salvar ele, enquanto ele estava em cima de um monte. Então Deus mandou tudo que foi coisa, Deus mandou bombeiro, Deus mandou polícia, Deus mandou tudo, ele morreu afogado, a água subiu, ele morreu, chegou no céu. Simplesmente Deus falou assim, ele falou para Deus, e aí, o senhor não foi me salvar? Lógico que eu fui salvar, eu mandei bombeiro, polícia, mandei tudo que foi coisa, e você simplesmente não pegou nada, que você achava que a coisa era completamente diferente, que você não tinha os olhos abertos. O que eu quero dizer para você, se prepara. Agora falando de Rúben, que é o nosso mês que nós estamos aqui, falando de Rúben, irmãos, presta atenção. O pecado, o ponto negativo de Rúben foi a área sexual. Então a gente quer trabalhar com a igreja, é claro que com os adultos, e isso também pode interferir muitas vezes até na vida dos pequenos. Nós queremos trabalhar com a igreja com respeito a pecados sexuais. Nós só temos 3 categorias de pecado sexual, que é fornicação, adultério e prostituição. Abra a Bíblia em Gênesis 49, por favor. Aqui em Gênesis 49, Jacó, antes de morrer, vai abençoar os seus filhos, as 12 tribos, declarar sobre o futuro de cada tribo, o que eles iam ser no futuro e tudo mais. Por isso, irmãos, quando o pastor da igreja, que no caso aqui é o pastor José Carlos, está ali sentado ali atrás, quando ele der uma bênção, e normalmente nos dias que ele prega, ou pode ser uma finalização de algum culto que ele vai finalizar, você toma posse, porque Deus sempre vai usar aquele que está acima para abençoar aqueles que estão embaixo. Diga glória a Deus. Amém, Jesus. Diga, eu tomo posse então desde agora das bênçãos para 2023. Eita bênção. Abre lá por favor Gênesis, está fácil demais, hein? Até uma criança ascendente acha Gênesis na Bíblia. Gênesis 49. Em Gênesis tudo começou, mas também foi onde as coisas começaram a desandar. Tudo começa e tudo desanda em Gênesis. Só que eu tenho uma coisa para te falar. De tudo que Deus tem feito lá no passado, tribos, reis, juízes, tudo que Ele fez, nasce Jesus, a igreja sofre, padece, estamos aqui nessa situação. Só que lá em Apocalipse, a gente sai vencedor. Diga glória a Deus. A gente entra no céu, a gente entra com a batalha, com a coroa. Diga graças a Deus. Oh, tá Deus bom. Gênesis 49. Abre lá. Até uma criança ascendente acha. Só se a sua Bíblia for que nem a minha. Página bem fina. 49, por favor. O versículo 3, quando ele vai abençoar Rúben, ele diz: tu és meu filho primogênito, minha força, meu princípio, meu vigor, o mais excelente. Muito parecido com ele, né? Tipo, nós somos assim. Temos tudo isso, só que a gente não sabe. A palavra abre os nossos olhos. Vamos lá. O mais excelente em princípio e vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Ele diz: inconstante como a água, não será mais excelente. Porquanto subiste ao leito do teu pai, então contaminaste e subiste à minha cama.
aqui ele comete um pecado de ordem sexual, que seria em duas características, seria prostituição e fornicação. Para ele, já para Bila, que era a concubina de Jacó, é o pecado do adultério que acontece. Então você vê a formação das três características, das três casas do pecado sexual, está aqui. Quando ele pratica o pecado, ele perde as bênçãos. Jó 22, não precisa abrir. Jó 22 diz: afasta o pecado da sua tenda, então amontoarás ouro como pó. Amontoarás ouro como pó, você vai prosperar. A pessoa que ela fica no pecado, principalmente na área sexual, que é uma área sexual, irmãos, é uma área onde as pessoas, elas cometem o pecado e ninguém sabe, porque as coisas sexuais não é feita às claras, ninguém fica sabendo, não é feita para as pessoas ouvirem, verem. A área sexual, irmão, pornografia, masturbação, todas as áreas sexuais, toda deturpação de ordem sexual, quando a pessoa pratica isso na casa dela, na vida dela, ela vai deixar de prosperar. A Bíblia não fala, presta atenção, a Bíblia não fala que o pecado, que é pecado um homem ou uma mulher que são casados terem relacionamento. Pelo contrário, senão ele não tinha, se fosse só para procriar, ele não tinha feito dias férteis e dias não férteis. Seria todos os dias férteis. Então, dentro do casamento, você faz o que você quiser da sua vida sexual, você e seu marido, né? E a sua esposa, você faz o que você quiser. Agora, fora desse padrão, você está completamente desprotegido. Deus não vai poder te enriquecer. Você perde a paternidade, você perde a bênção de Jacó. Você perde a bênção de Jacó. Aí, na hora de cometer o pecado sexual, muitas pessoas: eu sou filho de Jacó, então Deus vai me abençoar, porque eu sou filho de Jacó, que da herança de Abraão, eu sou filho de Jacó. Contra mim não há macumbaria, não há obra de encantamento, porque a Bíblia diz: contra os filhos de Jacó não há obra de encantamento. Então só a coisa boa. Agora, eu não sou filho de Jacó, quando ele amaldiçoa, fala: agora você vai perder. Então o que ele perdeu? O direito de primogenitura. A gente perde o direito de sermos abençoados na nossa vida, na nossa família, na nossa prosperidade, exatamente porque a gente não observa a nossa área sexual. É um ponto que a gente tem que observar e a gente vai bater firme sobre isso. Voltando aqui, Israel não estava preparado, assim como muitas pessoas não estão preparadas quando o pecado bate a porta. A Bíblia diz que o pecado bate a nossa porta todos os dias. Você só vai deixar entrar se você quiser deixar entrar. É uma opção, é uma escolha sua. Você quer? Quero. Não quer? Então, a Bíblia diz o seguinte: que nós só somos atraídos por aquilo que nós desejamos. Você só é atraído por aquilo que você deseja. Então, você não está aqui para ouvir palavras. E Deus me livre de ficar enchendo as pessoas de palavra. Eu tenho compromisso com vidas, porque Ele tem compromisso com vidas. Presta atenção, você não está aqui à toa. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor, somos todos iguais. Se você acha que o pecado não vai bater na sua porta porque você é forte, você está enganado. Eu estou aqui para abrir os seus olhos, porque o pecado bate à porta de todo mundo, seja ele dessa ordem sexual ou seja de outra. O pecado, ele bate na porta de todo mundo. Haja vista, o pecado sexual é uma coisa que, no meu modo de enxergar, nos meus estudos, na minha observação, o pecado sexual é um dos pecados mais praticados na humanidade. E a questão de Deus destruir Sodoma e Gomorra com fogo, e é o que vai acontecer, ele diz em Apocalipse, no derramamento das taças, que ele vai condenar o mundo com fogo, com tudo mais, é exatamente por causa da deturpação sexual. O que acontece? Você precisa estar preparado todo o tempo, porque você não sabe que hora que vai vir a tentação. É ou não é verdade? Jesus, olha só, quando Jesus foi tentado, ele foi tentado com o quê? Com aquilo que ele desejava, sim ou não? O pão. A primeira coisa que Jesus estava com fome. Então a primeira coisa que o diabo fez foi: transforma come esse, você quer um pão? Transforma aqui essa pedra em pão. Você vê que o diabo começa a tentar. O que a gente quer?
Hoje, com as redes sociais, despreparado crente, ele começa a querer ser famoso. Despreparado crente, ele começa a se aparecer. Só que escute, se não for expondo as partes íntimas do corpo, ninguém fica famoso hoje. Porque a fama hoje, e os que são famosos hoje, em evidência, só são famosos exatamente por causa da sensualidade, de conotação sexual. A representatividade de uma pessoa que está ali representando sexo. Então tem muito crente, tem muito cristão, que ao invés de ficar atento, falar, poxa, eu posso ter todas as redes sociais, mas tudo existe um limite, poxa. Eu posso fazer publicações, mas existe limite. Você precisa estar preparado. Para quê? Para que esse movimento, para que essa situação, para que essa tentação de também querer fazer parte, de também querer ser visto, de também querer ser conhecido, não faça parte de você, a ponto de você ter que agir de forma errada, no pecado, no erro. Israel não estava preparado. No entanto, Jesus, ele veio. Vamos ver? João, capítulo de número 1. Abre lá. Evangelho de João, capítulo 1. Abre. Não perca, irmão. Não perca. Vamos lá. Eu tenho certeza que você sobrevive a essa pregação no final. Já estou terminando já. João, capítulo 1. Abre lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, antes de Atos, depois de Mateus, Marcos, Lucas, depois de Lucas. João capítulo 1, abre lá por favor. Aqui, JB vai receber Jesus. Aqui JB vai começar a falar sobre Jesus. Aqui JB, que é João Batista, né, irmão? Tem gente aqui que é JB. Aqui JB vai dar testemunho. No caso, o testemunho dele, versículo 19. Pega aí 19. Esse é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, tribo. Olha aqui para mim. Toda vez que tiver uma tribo aqui eu vou parar. Tribo. Diga comigo, tribo de Levi. Quem aqui já usou a marca Leves? Quem aqui? Eu comprei uma camiseta esse dia da Leves. Ela está leve. Irmão, pesquisando, olha só que coisa incrível. Pesquisando, eu fui ver uma das tribos mais fundamentais na história das 12 tribos é a tribo de Levi. Porque na tribo de Levi, presta atenção, na tribo de Levi é que tinha quem pregava, quem cantava. Na tribo de Levi tinha os sacerdotes, por exemplo, Arão, que era o porta-voz de Moisés. Moisés era da tribo de Levi. Então, homens que falavam e que tocavam na obra de Deus. Esse sobrenome nunca se perdeu até hoje. O sobrenome Levita, Levita, nunca sumiu até hoje. Todas as outras tribos, se você procurar e pesquisar, nenhuma delas os judeus sabem saber de onde que é. Mas quando a pessoa nasce levita, da tribo de Levi, até hoje sabe que é da tribo de Levi. Porque é muito fácil, eu já falei. Só tem pregador e cantor. Só eles podem pregar e cantar em Israel. O resto não pode. Então misturou tudo os outros, principalmente quando Israel dividiu. Agora os de Levi não. Aí vem cá, olhe para mim por favor. Sabe a marca Leves? É de um judeu da tribo de Levi. Daí a marca Leves, de Levi. Olha que coisa incrível. Eu falei, agora pronto, só vou usar Leves. Esquece. Vou andar crente agora. Estava doido para achar uma roupa de crente. Achei, Leves. Eu ficava lá em dúvida, Nike, Leves. E está meio que falando, Leves. Para levar embora. Ota Jesus. Volta para cá.
19. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, que obviamente que eram homens entendidos de lei, para lhe perguntarem: quem tu és? E confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Para um pouco, tem uma revelação para nós aqui. Quantas pessoas estão vivendo hoje de uma forma que não é quem ela é uma capa, é uma representação. Ela não é, mas ela finge que é. Quantas pessoas estão vivendo exatamente dessa forma? Muitas. Ele não negou quem ele era. O que eu quero te dizer é que quando Deus olha para você, e Ele olha todo o tempo, Ele está querendo que você seja quem você é. A maior adoração é ser quem nós somos para Deus nessa vida e com sinceridade. Se tem que ser transformado por ter o bocão, se tem que ser transformado porque tem o cabeção, eu digo de pensamentos e falas e intenções ruins, então se tem coisa que tem que ser transformada, então transforma, você tem que ser quem você é, que ninguém chega a Deus senão pelo caminho de ser quem Ele mesmo é. Eu sou o que sou. O próprio Senhor falou, a começo, né? Eu sou o que sou. E você é o que você é? Não, eu não sou quem eu sou. Eu uso o batom de não sei quem. Meu cabelo é de não sei o que. E papapá. É tudo outro. É tudo uma cópia. Jacó queria viver copiado de Esaú. No entanto, quando ele entra lá na casa onde Isaac, já cego, para abençoar, para pegar o direito de primogenitura, pelo fato de Rebeca gostar mais de Jacó, porque Jacó era bonzinho, e a gente tem muito disso na vida, né, irmãos? Os bonzinhos a gente traz, os ruinzinhos a gente deixa para lá, não é? E Raquel, era da gente, era brasileira, Raquel, a Rebeca. Rebeca, então, quando permite que ele entre, fala assim: ó, seguinte, você vai lá, coloca uma roupa aqui, coloca pelo, porque Jacó não tinha pelos, coloca pelos aqui, e tal, entra lá, e ele vai te abençoar. Na hora que ele entra, o pai, Isaac, pergunta: quem é você? É aqui onde pega. O que Deus tinha para Jacó era muito mais do que Esaú. Só que na hora de mostrar, Jacó depois ele teve que passar um pouquinho, né? Teve que cascar fogo, ir embora, sumir, deixar, passar por um perrengue. Eu acho que a pior coisa dessa vida, irmão, é você estar sozinho. Por isso que Jesus disse: eu tive preso, não foste me visitar. Porque a pior coisa do mundo é você estar isolado, sozinho. A solidão é a pior coisa do mundo. Passar fome é ruim, frio é ruim, tudo é ruim, ok, mas ficar sozinho eu acho que é pior. Porque não existe coisa pior do que você estar com fome na alma, estar com frio na alma, dentro de você está, sabe, a ponto de eu não sei o que fazer. Eu estou sozinho, não tenho orientação, não tenho ninguém, não tenho um abraço, não tenho nada, não tenho ninguém. Ele teve que se sentir assim, Jacó. No entanto, depois no val de Jaboque, ele teve que descer e brigar com o anjo. O anjo vem e fere a coxa dele. Presta atenção. Teve que ferir, andar a vida inteira assim, mancando. Presta atenção. Você tem que saber quem você é. Você tem que assumir quem você é. A bênção já está preparada. A bênção já está preparada. Tem gente que fala: mas se ele não tivesse mentido, ele não ia ter que brigar com o anjo, Deus não ia abençoar, não. Porque o anjo falou assim: o seu nome sempre foi Israel. Então, de uma outra forma ele ia saber. Não precisava mentir, precisava ser quem não é. Não precisava fingir que era um, que era o outro. Não, seja você, as suas características, os seus gostos, na sua direção, na sua vida. Viva a tua vida, viva lá a vida do jeito que Deus te deu, com os pensamentos, com as vontades, com os anseios. Nunca faça as coisas para agradar ninguém. Se você fizer isso, você deixa de ser você. Não faça nada para agradar os outros. Vou fazer isso para agradar fulano, mas eu não tenho nem condições, mas eu tenho que fazer. Não faça. A não ser que seja presentear alguém, é diferente. Agradar as pessoas nesse sentido, sim. Presentear, falar uma palavra bonita. Entenda bem, para bom entendedor, né?
porque tem que pregar como se fosse para uma criança. Eu sei. Israel estava assim, despreparado. Aí vem uma inquisição sobre o JB. O JB pega e fala o seguinte: não sou eu não, eu não sou. Eu vou falar para vocês quem é. Aí ele fala quem é. E no versículo 31, é a representação do 31 de Israel despreparado. Olha aí, por favor. E eu não conhecia pessoalmente, depois que ele viu, ele conheceu. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Então ele veio batizando com água e falava: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo, com fogo. Ele fala: eu não sou ninguém. Escuta uma coisa, aqui a igreja não tem ninguém perfeito. Quem é perfeito para te batizar com fogo, batizar com tudo, é Jesus Cristo. É atrás dele que nós estamos andando. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Israel agora está sendo contestado por João. Como por exemplo, eu batizava com água, eu vim para preparar Israel. Em outras palavras eu vim preparar Israel, mas Israel não se preparou. Por quê? Olha o versículo de número 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Israel é uma nação eleita, mas Israel estava despreparada. Israel tem uma bandeira que é a estrela de Davi, a qual é a estrela do Messias que eles esperam retornar. Eu não sei se você sabe, deixa eu te dar uma aula. Eles esperam, os judeus estão aguardando ainda o Messias vir à terra. Eles estão aguardando. Até esses dias eles estão: o nosso Messias já está chegando. Nosso Messias eles estão se preparando para o Messias chegar. Só que presta atenção, há 2000 anos atrás, Jesus, que é o Messias, já veio. Eles não estavam preparados, a benção veio e passou, e eles estão esperando ainda. Se eles não estivessem esperando, caso já tivesse cumprido, e obviamente esse símbolo aqui não vai representar mais nada. Quem está entendendo? Porque o reinado de Davi, que representa essa estrela de Davi, que é o reinado de Davi, e eles esperam um retorno de Davi. Eles esperam que nasça um homem como Davi, guerreiro, um homem que ponha respeito no mundo inteiro, empleitado pelo nome do Senhor, e com a nação, com o povo escolhido à sua direita. É isso que eles esperam. Porém Jesus já veio. Jesus não era de Davi. Jesus não é Davi. Ele era da genealogia de Davi. Jesus é da raiz de Jessé, que é Jessé, pai de Davi. Jesus veio da linhagem de Davi. E outra coisa para informar, depois estuda, Jesus nasceu da linhagem de alguma dessas 12 tribos, porque antes povo hebreu, Abraão, agora em Jacó 12 tribos, e aí se reparte a toda a nação de Israel. Hebreu, agora 12 tribos, e depois chamado povo judeu, quando começa os ordenamentos em Moisés. Então o povo judeu que nós chamamos hoje, por causa das leis de Moisés, de seguir um padrão religioso, por fim, presta atenção, o que acontece? O povo de Deus, agora, nós somos essa nação eleita. Diga graças a Deus. Nós somos esse povo agora. Diga graças a Deus. Você é esse povo agora. Diga graças a Deus. Se Jesus viesse já 2000 anos atrás, não tivesse que representar tudo que tem que acontecer no mundo, esse símbolo seria outro. E tivesse que acontecer, que continuar, esse símbolo não seria o mesmo. Diga graças a Deus, irmãos. Amém? Vamos lá. Ainda aqui em JB, nos primeiros apóstolos, a gente consegue ver uma coisa que eu acho fundamental, e é uma leitura. Vamos lá. Aqui, no capítulo 1 ainda, versículo de número 35, por favor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos.
E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiam a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E louvou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael, diga comigo, Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse para ele: eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse Natanael: de onde me conhece? Jesus respondendo disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estudando debaixo, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Sabe que eu não queria finalizar de forma lá em cima. Quero finalizar nesse mesmo tom, presta atenção. Muitas pessoas não sabem o que Jesus significa para ela. Vir na igreja, ouvir a palavra, parece ser apenas para se sentir bem. Tem coisas que você vai conhecer depois que você deixar esse corpo, que você vai conhecer de ordem sobrenatural. O que eu queria falar para os irmãos é o seguinte, para você: não ande só pelas coisas que você vê, ou só por aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Durante todo esse ano,
viva de uma forma como Jesus falou, que na verdade Ele diz. Você viu só um pouco. Irmão, o que você viu de Jesus, eu estou falando para você, o que você viu de Jesus até hoje foi pouco, e o que você verá daqui para frente, nesse ano, a partir de 2023, será, irmão, muito maior do que você possa imaginar. O que você viu de Deus fazer, as bênçãos de Deus sobre a tua vida, você verá muito mais. Natanael ouviu do Senhor assim, está aqui um israelita, quem não tem dor. Ele fala: como é que esse homem sabe da minha vida? Ele fala: antes de Felipe te chamar, eu já sabia. Ele sabe de tudo que você fez hoje, Ele sabe o que você fez no começo dessa semana, onde você passou a virada, onde você passou o Natal. Ele sabe de tudo da tua vida, e você acha que isso é o máximo que Deus pode fazer por você. Escuta, Ele fala para Natanael: não é o máximo não, o que eu vou fazer é muito mais. Então o que Deus vai fazer até fechar 2023 será muito grande, em nome de Jesus. Quantos vivem pela fé? E diga glória a Deus. Então aplaude bem forte o nosso Pai. Ei! Fica de pé no teu lugar. Nome de Jesus. Aleluia. Escute, vou dividir em duas partes a oração aqui. Nós vamos orar por cura aqui e agora. Cadê o pastor? Está ali. Nós vamos orar por cura. O pastor vai orar pela tua vida, e no nome de Jesus você será curado de toda enfermidade que possa existir em você. Toda dor que você esteja sentindo, do alto da sua cabeça até a planta dos teus pés. Se você está sentindo alguma coisa, uma dor de cabeça, talvez você está sentindo, não sei, problemas, coração disparado, ansiedade, mãos suando, problemas que você tem no sistema digestivo, todos os problemas que você tem de ordem física, até mesmo de ordem espiritual, que tem influência na área física, você será curado em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça. Repita comigo: em nome de Jesus, eu não aceito e nem permito nenhum mal, nenhuma doença no meu corpo, em nome de Jesus. Nós vamos orar, e quando eu mandar você tirar as mãos da sua cabeça, se você sente qualquer problema, você depois vai procurar esse mal aí, não vai estar com você, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui, e aonde Ele está, aí há liberdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é na autoridade e poder do Teu nome que nós estamos diante da Tua santa presença, e eu uso o meu Espírito Santo de Deus, o poder que o Senhor nos concedeu, para orar pelas pessoas e elas serem curadas, em nome de Jesus. E aonde estiver, meu Deus, o mal nesta vida, não importa o que seja, do alto da sua cabeça à planta dos seus pés, eu ordeno agora que toda e qualquer presença do mal, toda doença, toda dor e todo sofrimento, você vai tirar as mãos da sua cabeça e dizer: sai, todo mal, sai da minha vida, em nome de Jesus. Coloque as suas mãos no seu coração agora. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já estamos, meu Deus, aqui na unção do Teu poder, e nós já ordenamos para que toda a força oculta do mal, que estava tentando contra nossas vidas, contra a nossa saúde, se é aqui ou se é em casa, a ordem é dada, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu ordeno que essa enxaqueca vá embora, eu ordeno que essa dor desapareça, esse mau pensamento que não deixava esta pessoa sossegada, era uma perturbação maligna, é do alto da cabeça à planta dos pés agora. Toda maldição lançada contra a sua vida, você não conseguia dormir com pensamentos, estava perturbada, angustiada, coração estava fechado, sai daí agora. Toda e qualquer obra das trevas, toda maldição lançada contra a tua vida, se alguém falou algo, ferramenta contrário,
tudo aquilo que estava amarrando a tua vida, eu ordeno, sai agora. Em nome de Jesus, toda tristeza, toda e qualquer dor e sofrimento, caroços, tumores, hernia, infecção, inflamação, cansaço, estresse, sai, desapareça e não volte nunca mais, em nome de Jesus. E você levanta as suas mãos para os céus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha libertação, da minha cura. Saio daqui hoje com a certeza no meu coração que o Senhor já levou todas as dores, doenças, sofrimentos e enfermidades. A tua palavra diz que pelas suas feridas eu já fui sarado, já fui sarada, em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte, pode aplaudir bem forte. Você está curado. Você está curado. A Bíblia diz que ele levou a enfermidade. A Bíblia diz que na bênção de Jacó os filhos foram abençoados. Você está curado em nome de Jesus. Quem está se sentindo curado assim, levanta a tua mão. Glória a Deus. Eu disse que eu ia dividir aqui em duas partes. Queria chamar você aqui na frente. Rápido, por gentileza. Sai do teu lugar, vem aqui. Todo mundo. Feche os olhos aqui na frente do altar. Respire fundo. A presença de Deus está aqui. É um lugar de paz, irmãos. Esse é um lugar de paz. Mas também é um lugar de batalha. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos para Deus. Porque se há uma investida das trevas contra a sua vida, segundo essa palavra que está diante de nós, se Jesus é o Messias, se Jesus é o Messias que João Batista proclamou, que ele sim traria fogo, então não haverá nenhum trabalho de bruxaria que vai ter efeito sobre a tua vida, porque ele vai ser desfeito hoje. Não haverá nenhum trabalho de feitiçaria que vai resistir ou suportar, porque será desfeito hoje. Toda palavra lançada contra a tua vida hoje tem um fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, agora a libertação dessa pessoa começa a acontecer. Deus começa a rasgar o céu e mandar fogo do céu agora. Anjos começam a degladiar neste lugar. Esse chão agora começa a ser transformado em fogo para consumir todo o mal, para consumir toda a obra do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo demônio que tem causado tormento, espírito de pombagira que tem trazido à mente a deturpação sexual, espírito tranca-rua que tem trancado os negócios desse homem, dessa mulher, espírito Maria Padilha que tem feito deste homem, desta mulher seguir a misticismos, em nome de Jesus Cristo eu ordeno, sai daí, isso do lodo que faz essa pessoa a rastejar pelas pessoas, a rastejar pelos outros, pelo dinheiro, sai daí, espírito maligno que entrou por uma porta, mas por 7 agora, sai coisa ruim. Levanta a tua mão para o céu, diga: meu Deus, coloca fogo na minha mão, e quando eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça, será consumido todo o trabalho de macumbaria, de feitiçaria e toda investida do mal. Coloque a mão na sua cabeça, queima, 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 queima todo o mal do alto da cabeça, para dos pés à cabeça, de dentro para fora, de fora para dentro, uma verdadeira fascina com fogo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, com todo o seu mal, com todas as suas trevas, com tudo que é ruim que você tem colocado agora para sair, para bater em retirada, para nunca mais voltar. Tira a mão e diga: sai, e não volte nunca mais. Levanta a tua mão, você que está liberto.
de todo mal. Levanta a tua mão. Veja como você está completamente livre das trevas. Fica com a mão levantada, como ministro do Evangelho. Espíritos que estão esperando essa pessoa sair da igreja, no nome do Senhor Jesus, como autoridade espiritual, eu amarro todos os seus feitos, e eu profetizo diante das trevas que essa pessoa vai deixar penetrar a palavra, e você não vai mais tocar nessa vida perturbando, em nome do Senhor Jesus.